E eu só gostaria de pedir, como um apelo à cautela moral sobre isso, pedir a vocês nesta sala e às pessoas assistindo. Quantas pessoas vocês tornaram cidadãs do Catar vindas da Síria? Quantas? Ok? É algo que vale a pena pensar, não é? Tudo bem. Esta mulher muçulmana aprende por que você nunca deve discutir com Douglas Murray. Dê uma olhada. Quando você disse que o mundo em desenvolvimento não pode se mudar para o mundo desenvolvido, parece que você convenientemente esquece que o mundo desenvolvido se mudou para o mundo em desenvolvimento sem pedir permissão. Não, eu não sei. Isso também me parece um ponto de vista particularmente centrado no Ocidente e, além disso, enganoso, porque você sabe disso tão bem quanto eu. E os números mostram isso. 85% dos refugiados do mundo, na verdade, se estabelecem em países vizinhos no Oriente Médio, na África e na Ásia. Eles não correm para a Europa. Claro, seria um grande erro pensar que nunca ouvi falar de colonialismo. You don't think- Sugiro, aliás, que não sei até quando falaremos de colonialismo. Estou disposto a continuar quanto você quiser. Mas você precisa ser fiel aos fatos. Porém, Não temos que ter cuidado com isso. não pense que o colonialismo foi só do Ocidente. O Império Otomano, um dos maiores da história, também praticou isso. Não dizemos que a Turquia precisa agir como o Ocidente por causa disso. Essa não é a questão. Você mencionou o colonialismo. Você fala da visão ocidental de que eles devem ficar onde pertencem. Estou dizendo que me parece muito mais sensato que, se você tem uma crise humanitária muito grande, por exemplo, na Síria, tente garantir que as pessoas permaneçam na região. Isso não significa todos, mas é mais provável, e concordo totalmente. Olhe para o Panamá. 5 milhões de refugiados, veja o Líbano e a Jordânia per capita. O que acontece é o seguinte, na verdade, No Líbano, 1 em cada 4 pessoas que vivem naquele país é um refugiado sírio. com certeza, Então, sugerir que eles não estão fazendo muito é simplesmente enganoso. acredite, não estou tentando enganar. E eu disse desde o início que concordo com o ponto de que a maioria dos refugiados permanece na região, e eu disse que acho que isso é uma boa ideia. Sugiro que é melhor que pessoas fugindo da Síria fiquem em países próximos para facilitar o retorno, em vez de irem para a Noruega. Eles não querem voltar. Você está sugerindo que eles não querem voltar. Quem, em sã consciência, não sugeriria isso? Quando foi que eu disse isso? Quando ouvimos um refugiado, se eles tivessem a opção de voltar, claro que gostariam de voltar. Eu não disse que eles não gostariam. Eles deixam tudo para trás. Mas você também ignora outro fato importante que quero te mostrar antes de irmos ao vídeo. E a responsabilidade moral dos países ocidentais que desestabilizaram a região com interferência, intervenções militares e vendas de armas que ainda ocorrem? E quanto a isso? Ok, vou responder isso francamente. Ninguém nega, por exemplo, o desastre do Iraque. Mas quem foram os países que mais intervieram na Síria? Calma, calma, deixe-me responder. Quem mais interveio na Síria não foram Estados Unidos nem Reino Unido? Foram o Irã, a Rússia. Foram entre outros países, inclusive este e vizinhos. Antes da Síria, houve a Líbia. Muitos países da região participaram mais da guerra civil síria que meu país. Então, quer assumir alguma responsabilidade por isso? Você quer receber mais refugiados aqui no Catar? Você quer receber mais no Golfo? Ninguém está imune a nenhum tipo de crítica sobre o que estamos falando nos países ocidentais, no Reino Unido. O que a Grã-Bretanha fez na Síria? Estamos falando desses governos que você parece sugerir que deveriam ser imunes. Quando eu sugeri isso? Quero abordar o outro ponto importante que você levantou, Douglas Murray. Você sugere que precisamos realmente buscar um equilíbrio entre duas virtudes muito importantes. 2 conceitos importantes: misericórdia para com o refugiado e justiça para com seus próprios cidadãos. Vamos analisar rapidamente este caso de refugiados. Nós somos os sírios. Eu vou te passar o número das autoridades de Malta porque você está perto de Malta. Alô? Yes. Cerca de 100 crianças e 100 mulheres e talvez 100 homens. Por favor, venham rápido. A água está entrando. O barco está afundando. Estamos morrendo. Você fez a ligação? Malta. Você ligou para Malta. Não nos jogue fora. Você pode fugir. Ligue para Malta. Ligue para Malta. Eu não tenho informações suficientes sobre eles, mas por favor. Agora você tem meu número. Me ligue, por favor. Isso estava 2 vezes mais perto de uma ilha italiana do que de Malta. Mas, novamente, essa ideia de que precisamos proteger nossos valores.
Onde a misericórdia se encaixa nisso? Não só a misericórdia, mas também a obrigação, as obrigações legais dos estados. Eu sugeriria que todos nós nos certificássemos de não transferir a responsabilidade. Existe uma responsabilidade para todos. Isso incluiria o estado em que estamos agora, não é? Incluiria todos os estados desta região. Incluiria os estados irmãos. Incluiria a UMA. Incluiria todo mundo. Não seria só os italianos. Agora, os italianos, deixe-me só concluir. Deixe-me responder. Deixe-me terminar. Questão válida, mas diferente dos países europeus. Permita-me destacar, ao contrário dos países europeus, eles não fazem parte das convenções sobre refugiados de 1951. Bem, é apenas um fato. Conveniente, não é? Mas vou deixar você continuar. Isso faz com que países signatários das convenções sobre refugiados sejam mais responsabilizados e esperados a assumir maior parte do fardo que os não signatários. E estou sugerindo a você que ninguém deveria poder se isentar da culpa, mas se você for à Itália agora, e eu não sei quando foi a última vez que você esteve lá, mas não é verdade que as coisas estejam indo bem na Itália, nem para os migrantes que estão chegando, nem para a população italiana. Os recursos não estão sendo direcionados para isso. Vamos encarar, as políticas não existem, os recursos não existem. Ainda assim, quando essas pessoas chegam, acompanho suas histórias. Não é só isso. Eu estive em Lampedusa e vi os barcos chegando. As populações locais são extremamente generosas. Elas são extremamente gentis com as pessoas. A maioria das populações na Europa é assim. Vamos deixar de lado essa ideia de que os europeus são, de alguma forma, incrivelmente frios. Vamos lá, estão recebendo muitas pessoas e tentando lidar com um problema muito grande de forma muito rápida. Vou falar brevemente sobre a experiência da minha mãe como imigrante e citar algo que Markleman Hill disse sobre o poder da educação e mostrar às pessoas como os refugiados se encaixam no contexto mais amplo do desenvolvimento econômico. Por isso sou muito cética quanto a isso. Quando minha mãe e os pais dela chegaram ao Reino Unido, ainda eram chamados de paquistaneses imundos. Quando ela se formou na Universidade de Oxford, ela ainda era uma pessoa de pele morena que não era vista como cidadã. Então, até que ponto podemos realmente vender essa ideia de que ser educado ou se encaixar nos critérios X, Y e Z é o que você precisa fazer como refugiado para que as pessoas te humanizem? O problema inerente dessas pessoas é que elas não te humanizam. Você não pode cumprir os critérios dos seus opressores para que eles te vejam como humana. Então, como você humaniza as pessoas? Desumanizando refugiados. Obrigada. Agora passo para você, Douglas Murray. Porque grande parte do seu argumento, Douglas, parece ser sobre os Estados Unidos contra eles. O fato é que temos nossos próprios valores, identidade britânica e virtudes. Eles virão para nossas terras com seus valores e tradições. Você parece quase sugerir que eles vêm para os seus países com um tipo de valores inferiores. Não, eu não acho que disse isso em nenhum momento. E essa é mais uma vez que você tenta colocar palavras na minha boca. Quando você menciona a diferença de valores, o que diz? Primeiro, não afirmei isso. Afirmei que há desafios e precisamos ser francos sobre eles. Quero dizer, por exemplo, estive no Golfo na última semana ou algo assim. Eu vejo mais burcas na minha cidade natal, Londres, do que vi no Golfo nos últimos dias, especialmente aqui em Doha. Agora, não posso dizer que fico feliz ao ver cada vez mais burcas em Londres. Eu sinto algum ódio pelas pessoas que as usam? Claro que não. Claro que não. Mas não posso dizer que fico contente com isso. E definitivamente há momentos em que eu penso, sabe, qual porcentagem de burcas nessa área se torna algo não tão agradável para todo mundo? Mas, novamente... É tudo por causa das burcas? Porque, de novo, você não pergunta para pessoas de outras tradições se elas se incomodam ao ver pessoas bebendo álcool. Ou da Kate de novo. Podemos fazer isso na Grã-Bretanha. Tenho que dizer, você vai perder seu tempo se acha que vai convencer um britânico de que devemos parar de beber álcool por causa de pessoas chegando ao nosso país? Quero dizer, isso não vai acontecer. Essas coisas têm a ver com tradições que não combinam muito com as deles. Sim, existem, como falei, e antes de começarmos a discutir que foi sua postura desde o início, eu disse que o problema é que essas coisas entram em conflito. Nessa situação, você precisa decidir do que abrir mão e em que ceder ou não. Não vai convencer os britânicos a mudarem drasticamente sua cultura. Mas deixe-me fazer uma observação. Toda a sociedade tem certos aspectos dos quais não quer abrir mão. Isso acontece no Catar. Isso vai acontecer. Todo mundo é assim.
Por favor, não tente retratar isso como algum tipo de país europeu preconceituoso. Isso seria uma forma muito, muito desonesta de apresentar a questão. Responda diretamente. Quais dos seus valores você mais teme perder? Quais estão mais ameaçados com a chegada dos refugiados? Liberdade de expressão, esse é o primeiro. Ah, você acha que isso não é um problema? Você acha que isso não é um problema? Não, deixa eu falar sobre isso. É fácil zombar. É muito fácil zombar disso até que você tenha amigos baleados em uma redação de jornal. Rir disso é fácil até acontecer com alguém que você conhece. Existe um exagero, Douglas? Você acha que no Ocidente existe esse medo do Islã ou de qualquer coisa que pareça tão diferente para nós? Não, quero dizer, a sociedade de onde eu venho é uma das mais pluralistas e diversas do mundo. Não há lugar com mais diversidade de origens, etnias e línguas do que a Grã-Bretanha. Por isso, mais uma vez, se me permite, discordo da ideia de que essas sociedades sejam especialmente preconceituosas e pouco acolhedoras. As evidências apresentadas aqui sugerem que a Grã-Bretanha não está lhe dando essa oportunidade. Para nos contar de Seu ponto de vista, né? O que você considera ameaçador ou não. Sobre refugiados na Inglaterra, deixe-me responder ampliando um pouco, se me permite. Minha sugestão seria, se quisermos chegar a algum tipo de entendimento comum sobre isso, que concordemos que, por exemplo, pessoas que fingem que todo mundo que chega é um terrorista estão completamente malucas, certo? Podemos concordar com isso, mas também não devemos rir das pessoas que têm preocupações sérias sobre questões reais de segurança. Tivemos isso em 2015, quando certos oficiais na Europa disseram que a probabilidade de alguém entre os 1,5 milhão de pessoas que chegaram à Alemanha de barco ser violento de alguma forma era, uma fantasia xenofóbica total. E todo mundo riu até que as pessoas começaram a explodir bombas, até que, como em Ansbach, na Alemanha, houve um atentado suicida do lado de fora de um bar de vinhos. E aí deixou de ser tão engraçado. Então, tudo o que digo é, você concorda que quem afirma que a maioria das pessoas que chegam será violenta é ridículo? Sim. Mas não diga que é ridículo as pessoas terem preocupações sérias e sinceras sobre o que acontece. Se fizer isso, não tem como alguém ser, essa é a realidade. Com certeza, Mark. Douglas Murray, já dissemos que governos e políticas fracassaram. No nível individual, o que podemos fazer? O que você fará diferente ao pensar nisso? A diferença entre migrantes e expatriados é clara. Espera-se que expatriados não permaneçam, não criem famílias, nem fiquem por gerações no país. A suposição sobre migrantes tem sido, nas últimas gerações, que eles ficarão e será algo multigeracional. Isso é interessante e importante. Muito rapidamente, só sobre a questão da integração, repito, acho que precisamos ter muito, muito cuidado para não acabarmos criticando os países mais livres e generosos. E eu só gostaria de pedir, como um apelo, por assim dizer, à cautela moral sobre isso, pedir a vocês nesta sala e às pessoas assistindo. Quantas pessoas vocês tornaram cidadãs do Catar vindas da Síria? Quantas? Ok, é algo em que vale a pena pensar, não é? Sem dúvida, um dos melhores debates que já vi do Douglas Murray. Você sabe, o outro lado vai dizer, olhe para todo o colonialismo do Ocidente, olhe o que eles fizeram e todas essas outras coisas, e você sabe, continuam tentando fazer o Ocidente se sentir culpado para deixar entrar pessoas que não compartilham seus valores. Você sabe, vocês fizeram X, Y e Z no século XVII, e é por isso que precisam destruir o seu país, certo? É um argumento insano. E Douglas diz algo como, bem, você percebeu a colonização muçulmana que aconteceu? Você percebeu isso? Sabe, isso foi algo que aconteceu dos dois lados. E o Ocidente se olhou no espelho e foi muito além do necessário para corrigir muitos dos erros do passado que cometeu. Sabe, realizou muito pelas liberdades civis, direitos das mulheres e outras questões. Grande parte do mundo muçulmano nunca fez isso, nem se olhou no espelho. E além disso, essa ideia de que, por exemplo, porque essas pessoas vivem na miséria ou precisam de ajuda, o Ocidente ou os países ocidentais têm o dever de deixá-las entrar. Não, na verdade não. Duas coisas podem ser verdade. Pessoas podem viver na miséria e precisar de ajuda. E você também pode ter um país que, se deixar essas pessoas entrarem, haverá problemas, e o país não existe para servir estrangeiros. O país não existe para servir aos de fora, nem para deixar entrar pessoas de outros países. O país existe para servir seus próprios cidadãos. Então eu perguntaria a muitos desses políticos que deixam imigrantes entrarem por causa da sua suposta bondade: o que te dá esse direito?
Muitos dos cidadãos do seu país te elegem porque acreditam que você vai fazer o bem para eles. E em vez disso, você prioriza imigrantes em relação aos que já vivem no seu país. É uma insanidade, pois novamente você sabe que não foi eleito para servir essas outras pessoas, mas pelo seu próprio povo. E é muito triste, é muito terrível que isso esteja acontecendo. Mas no fim das contas, se você é uma autoridade eleita, você está lá para servir primeiro as necessidades dos seus cidadãos. E, sabe, primeiro e quase que exclusivamente, a menos que, sabe, eles digam claramente que são a favor disso, que são pró-imigração. Você ir lá e fazer isso é quase como uma traição. É uma traição às pessoas que votaram em você. Mais uma vez, obrigado por assistir a este vídeo. Para mais conteúdos, inscreva-se no canal. Se você quiser nos ajudar a fazer mais desses vídeos, pode acessar buymeacoffee.com/JewishUncensored. Obrigado por assistir e te vejo no próximo. Se você acredita no Jewish Uncensored, considere nos apoiar de várias formas. Você pode nos apoiar financeiramente acessando buymeacoffee.com/JewishUncensored. Você também pode acessar nossa nova loja de produtos, israeluncensored.com, onde acabamos de lançar vários produtos novos. Além disso, para ter acesso a conteúdo exclusivo, você pode ir até a aba de membros neste canal e se tornar membro por lá. E por fim, você pode compartilhar este vídeo com familiares e amigos para espalhar essa mensagem pelo mundo. Muito obrigado pelo seu apoio.